Estou proibido de vender no Mercado Livre, também na Shopee ou qualquer outro marketplace. Eu vou te explicar neste vídeo o que aconteceu e os cuidados que você precisa tomar para não acabar também tendo esse tipo de problema, tá? Hoje eu estou aqui numa área externa, hoje é uma quarta-feira, estou aqui na minha casa, condomínio onde eu moro. Parei aqui para gravar esse vídeo, estava fazendo aqui uma caminhada e vou falar com você sobre este assunto, tá? Eu estou utilizando o meu celular, vai balançar um pouco aí, então peço aí a sua compreensão, tá bom? Estou utilizando o microfone aqui para evitar o barulho aí do vento. Você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, do portal de membros clubesuameta.com e também da loja virtual Lucadan. Pessoal, bom, a gente já falou aqui nesse canal sobre várias coisas, vários assuntos e como que é difícil se manter trabalhando aí pela internet, não é verdade? Às vezes a gente vê muita gente falando aí que é fácil, que você vai ganhar dinheiro sem fazer nada, vai ganhar dinheiro assim da noite para o dia. E para você ganhar dinheiro não é fácil, para você se manter também não é fácil, né? Se manter no mercado. E também até mesmo para você que já ganha, né, um bom dinheiro, é difícil também, você precisa lidar com isso, saber como usar, como investir, a maneira correta, né, de se fazer isso. Então, o que aconteceu, né? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe, né, que eu já falei isso aqui há mais ou menos aí uns 6 meses atrás. Eu falei que eu ia voltar a falar nesse assunto no momento oportuno, né? E agora chegou o momento oportuno para falar sobre este assunto. Então, se você tem e-commerce, se você que está pretendendo criar o seu e-commerce, aí eu vou sentar ali no banquinho ali para ficar mais fácil para conversar com vocês, tá? O que acontece, pessoal? Para você que não sabe, eu trabalho pela internet aí desde 2006, né? E eu tenho alguns negócios aí pela internet. E são negócios aí desde marketing digital, né? A gente vende cursos online como produtor, como afiliado. E também tem a parte do e-commerce, onde a gente tem a nossa loja virtual e vende também no Mercado Livre, na Shopee e assim por diante. Quando começou a pandemia, para você ter ideia, como eu falei, a gente está aqui em Sorocaba. E nós tínhamos aqui alugado uma sala comercial, a nossa sala comercial no edifício São Paulo, aqui em Sorocaba, que é no centro aqui de Sorocaba, né? E ali era o nosso endereço fiscal, vamos dizer assim, era a nossa sala comercial ali de trabalho. Começou a pandemia e aí também estava chegando próximo da renovação do contrato, tinha que renovar o contrato com essa sala comercial. E aí a gente ficou na dúvida, e agora? A pandemia aí apertou, como que a gente vai fazer? A gente, nessa pandemia não passa, como que a gente vai fazer? A gente vai renovar o aluguel dessa sala comercial, vai utilizar uma coworking, que para você que não sabe, uma coworking é onde você aluga o endereço fiscal para isso daí. E a gente ficou nessa dúvida, como muitos empresários também estavam, né, nessa época aí, sem saber direito o que ia acontecer. O que aconteceu, né? A gente demorou, venceu o contrato e a gente não tinha decidido ainda. Resolvemos entregar a sala e nesse inteirinho, né, nesse intervalo aí a gente decidiu que ia utilizar uma coworking e iria utilizar um outro espaço fora dessa sala comercial, né, em um dos endereços residenciais aqui na cidade de Sorocaba. Só que nesse intervalo, enquanto o contrato dessa sala comercial ele venceu, o que aconteceu? Outra pessoa registrou o CNPJ naquela sala comercial. E aí o fiscal foi até o endereço e procurando a nossa empresa e não achou, nossa empresa não estava lá. E aí o que aconteceu? Olha só como que funciona, as coisas funcionam tudo contra quem quer empreender nesse país. O fiscal, ao invés de, né, a fiscal, a prefeitura que seja, ao invés de mandar uma notificação, né, avisando, perguntando o que aconteceu, dando um prazo aí de 3 dias, sei lá, falando para a gente se explicar por que a gente não estava naquele endereço que estava registrado no nosso CNPJ, nossa inscrição estadual, simplesmente foi lá e cancelou a nossa inscrição estadual. Simplesmente do nada, foi lá, cancelou a inscrição estadual e pronto. E aí o que acontece, pessoal? Deixa eu sair daqui, tá ficando meio escuro. Vou fazendo a caminhada com vocês aqui, vou gravando, tá? O que aconteceu, pessoal? Ele bloqueou a nossa inscrição estadual. E aí, sem inscrição estadual, você não pode comprar nada como empresa e também não pode vender nada como empresa. E aí que está o grande problema, né? Você sem a inscrição estadual, para quem trabalha com comércio, seja um comércio, uma loja física, né? Ou seja, um comércio eletrônico, né? Aí, o e-commerce no caso, você não pode fazer nada. Você não consegue comprar dos fornecedores, você não consegue vender com nota fiscal. Ou seja, ao invés de a gente ser notificado sobre isso, simplesmente a gente foi banido. A nossa inscrição estadual ela foi cancelada assim de uma hora para outra.
E aí nós avisamos nosso contador, né? Avisamos nosso contador e ele deu andamento e tudo mais, isso e aquilo. Porém, esse processo levou aí mais de 6 meses. Olha só, para que você entenda aqui nesse vídeo de hoje o que aconteceu. A gente ficou mais de 6 meses proibidos de vender no Mercado Livre, proibido de vender na Shopee, qualquer outro marketplace. A gente acabou sendo proibido de realizar vendas. Por quê? Porque a gente não tinha a nossa inscrição estadual ativa. Então, sem a inscrição estadual ativa, obviamente, não dava para a gente poder trabalhar. E o que aconteceu, pessoal? O que a gente teve que fazer? Dar andamento nas coisas e começar a vender somente na nossa loja virtual. Por que é importante você diversificar os seus ganhos, né? Muita gente não entende isso. Eu já falei aqui no canal várias vezes sobre isso daí, que você precisa diversificar os seus ganhos, não pode ficar preso a somente uma fonte de renda pela internet. Já falei isso aqui várias vezes, né? Na nossa loja virtual, nós simplesmente trocamos a nossa conta do Mercado Pago. A gente tem algumas contas no Mercado Pago e uma dessas contas é de pessoa física, no meu nome, outras em nome de outras pessoas, como da minha esposa, por exemplo. E aí na nossa loja virtual foi fácil, só foi tirar o checkout, né, de pessoa jurídica e passar a vender ali como pessoa física. Então não teve nenhum problema, mandava com declaração de conteúdo e pronto, problema resolvido em poucos minutos. Aí que tá. Se eu dependesse somente do Mercado Livre e da Shopee, onde pessoa jurídica, ME principalmente, só pode vender com nota fiscal, eu estaria há mais de 6 meses sem realizar nenhuma venda no meu e-commerce. Simplesmente por causa disso, eu vou te explicar mais detalhadamente. Então, na nossa loja virtual nós fazemos isso, né? Nós fizemos isso, melhor dizendo. Só que no Mercado Livre e na Shopee nós ficamos proibidos, né? Não conseguíamos vender mais porque a inscrição estadual ela estava suspensa. Então, Mercado Livre, Shopee, essas plataformas como pessoa jurídica, a gente não conseguiu fazer vendas por mais de 6 meses. Olha só que loucura isso. Somente as contas pessoas físicas, né, que a gente conseguia utilizar normalmente, mas a conta pessoa jurídica não. E durante todo esse processo, né, que durou aí todos esses meses que eu falei para vocês, mais de 6 meses, o nosso contador, nosso escritório de contabilidade, que cuida da nossa empresa desde sempre, desde o começo, desde quando era pessoa física ainda, eles correram atrás disso daí. Mas olha só como que é a burocracia para resolver as coisas neste país. Quem é empreendedor, quem quer empreender, a dificuldade que é. Uma coisa que poderia ser resolvida assim facilmente, você indo até um posto fiscal da prefeitura, por exemplo, né, levou aí meses. E durante todo esse processo eles pedem um documento, pedem outra, e nós utilizamos, né, como eu falei, nós estávamos utilizando um coworking, né? Para você que não sabe o que é um coworking, é um espaço, né, que você aluga, paga uma mensalidade para ter um endereço fiscal, vamos dizer assim. Seja para e-commerce, seja para comércio, né, ou empresa de serviço também, para você que não quer usar o seu endereço residencial, seja por qual for o motivo. Seja você que mora em condomínio, né, e não pode ter CNPJ de comércio, ou você que não quer expor o seu endereço pessoal. Então, tem vários motivos para isso daí. O fiscal simplesmente não entendeu o que é um coworking. Olha só que loucura isso daí. Em várias cidades do país, aí, cidade grande principalmente, isso já é utilizado já há muitos anos, mas o fiscal simplesmente ele não entendeu. Depois que ele bloqueou a nossa inscrição estadual, suspendeu a nossa inscrição estadual, a gente mandou toda a documentação, tudo certinho, e o fiscal, né, auditor, sei lá, que é o responsável por isso lá na prefeitura, simplesmente não entendeu o que é uma coworking, né? E simplesmente não liberou a nossa inscrição estadual, e isso se arrastou por todos esses meses. Ou seja, trabalhando legalmente, pagando todos os impostos, vendendo como pessoa jurídica certinho, emitindo nota fiscal de saída, comprando somente de fornecedor que vende com nota fiscal, né, a nota fiscal de entrada, para que a gente pudesse emitir a nota fiscal de saída. E mesmo assim a gente se deparou com esse tipo de problema. Eu não estou falando aqui de política, tá? Eu não estou falando de A ou B ou C, eu estou falando como que funciona a máquina pública, como que isso é gerado, a burocracia para o empresário viver nesse país. Mas a gente continua empreendendo, a gente continua nessa batalha aí já há mais de 15 anos e vamos continuar. Então eu estou trazendo isso daqui para vocês, porque na maioria dos canais por aí, eles não falam desse lado complicado que às vezes pode acontecer, que são coisas que podem acontecer no meio do caminho. Não é só mil maravilhas, não é só vender, ganhar dinheiro, ficar rico, esse tipo de coisa. Eu trago para vocês aqui situações reais, porque aqui o nosso negócio ele é real. A gente não é empreendedor de apartamento que fica só lá ensinando coisa e nunca colocou a mão na massa e nada. Não, estou falando para você aqui a realidade. Então toma cuidado se você... o que pode acontecer? Inclusive,
Inclusive ontem uma pessoa aqui de Sorocaba, um empresário aqui de Sorocaba também me procurou, coincidentemente, né, falando sobre essa mesma questão. Ele aqui de Sorocaba aconteceu a mesma coisa. A sua inscrição estadual ela pode ser cancelada por alguns motivos. Um deles, né, se você utilizar uma coworking, o fiscal for lá até esse endereço, ele não souber o que é uma coworking e quem está lá nessa coworking não souber explicar também, passar toda a documentação, a sua inscrição pode ser cancelada. Então toma cuidado, conversa com quem você está contratando para a empresa, né, que você está contratando para esse coworking, para que você não tenha nenhum tipo de problema quando o fiscal passar lá, essa pessoa saber explicar que lá é somente o seu endereço fiscal, o seu endereço, né, de trabalho, onde tem toda a sua operação, logística, etc. Não fica naquele lugar. Então o fiscal, quem trabalha nessa coworking precisa saber explicar isso daí. A segunda coisa, o segundo motivo que isso pode acontecer, mesmo você que tem uma sala comercial, não é um endereço fiscal, né, uma coworking, mas é uma sala comercial, onde você trabalha mesmo nessa sala, ou até mesmo na sua casa. Se o fiscal passar e não tiver ninguém lá nesse horário, ele pode simplesmente fazer isso daí. Olha só que incompetência isso, né, do nosso sistema aí para lidar com esse tipo de coisa. Simplesmente ele bloqueia. Ou seja, se você tem lá a sua sala comercial, você trabalha na sua casa e em algum momento você saiu para ir no coleta, postar o produto, ou ir no correio, ou fazer qualquer outra coisa, o fiscal passar lá e você não estiver lá, ele pode bloquear a sua inscrição estadual assim, sem mais nem menos. Então toma muito cuidado, precisa ter alguém na sua sala comercial, se você vende como empresa, precisa ter alguém na sua casa, se você vende aí na sua casa, utiliza a sua casa para vender como no e-commerce, né, como pessoa jurídica, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é como pessoa jurídica. Então, se não tiver ninguém, o fiscal ele pode simplesmente banir assim a sua inscrição estadual, né, bloquear ela, sem mais nem menos, sem que você tenha tempo para se explicar. Então isso que aconteceu, você imagina o prejuízo de uma empresa, de um e-commerce, ficar 6 meses, mais de 6 meses sem poder vender, né? Se eu dependesse somente do e-commerce propriamente, ou somente de vendas na Shopee, Mercado Livre, nesses últimos meses aí eu teria falido. Mas quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso, que a gente não coloca todos os ovos em uma única cesta. No nosso e-commerce a gente utiliza landing pages também, a gente utiliza a nossa própria loja virtual e nós temos várias outras fontes de renda pela internet, né? Então, se você é novo aqui, se inscreva para você aprender isso daí. Hoje é uma quarta-feira, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo para você, estou aqui em casa gravando esse vídeo. Então isso não me abalou nem um pouco, não me prejudicou no sentido de, poxa, a minha empresa vai falir agora, vou quebrar por causa disso. Não aconteceu isso por causa que eu tenho várias outras fontes de renda e tenho o meu e-commerce também separado. Por quê? Quando você tem o seu próprio e-commerce, a sua própria loja virtual ou vende por landing page, você cria, entre aspas, a sua própria regra. Se o sistema está jogando contra você, você quer vender com nota, mas o sistema está jogando contra, você tem que fazer o quê? Mandar com declaração de conteúdo. É assim que as coisas funcionam. Então você tem essa liberdade. Já em plataformas de marketplace, como Mercado Livre, Shopee, não tem essa opção. Para quem é pessoa jurídica, só pode vender com nota fiscal. Se você é ME, você consegue vender com nota fiscal. Não dá para você vender de outra forma. Então a gente, nessas plataformas como pessoa jurídica, a gente não conseguiu vender. Então se você, por exemplo, está começando agora como pessoa física, depois você vai mudar para ME, vai abrir uma empresa, toma muito cuidado onde você vai abrir. Se você for utilizar uma coworking, verifique isso daí certinho com quem vai estar lá diariamente nessa coworking, para que a pessoa possa saber explicar direito para o fiscal. E se você vai utilizar a sua casa, lembrando que se você mora em condomínio, por exemplo, não pode ter CNPJ de comércio, somente de serviços. Se você mora em casa comum, aí sim você pode registrar a sua empresa ali, se for um começo só, né? Eu não recomendo fazer isso daí a longo prazo, porque você fica expondo o seu endereço, se não é em um condomínio, né? A pessoa pode chegar lá, querer trocar o produto, bater na sua porta lá dia de domingo, dia de sábado, e isso acontece muito, tá? Então tem gente que o cliente ele não quer saber, ele pega o endereço que está na etiqueta e vai lá bater na porta para saber se é uma pessoa que mora na mesma cidade que você. Então toma muito cuidado para que você não tenha esse tipo de problema, para que você possa trabalhar normalmente, sem ter problema com a prefeitura, sem ter esse tipo de problema, porque 6 meses sem vender, pessoal, é um prejuízo muito grande. Não é verdade? É um prejuízo muito grande. Agora, se você tem outras fontes de renda, a sua empresa não vai quebrar. Agora, se você depender somente disso, você pode quebrar. Na minha opinião, isso deveria ser diferente, né? Quando acontecer algum tipo de situação, o empresário ou a operação logística não for encontrada pelo fiscal,
a empresa ser notificada, ser mandado um e-mail, ser mandado, sei lá, um sinal de fumaça, qualquer coisa, avisando, o fiscal passou, não tinha nada, você tem tantas horas, pode ser horas, né, para se explicar junto à prefeitura, ou mandar um e-mail para esse número, ou ligar nesse número aqui, né, e tal, para dar tempo da pessoa se explicar. Mas no Brasil, infelizmente, as coisas são tudo bagunçado, eles não dão prazo nenhum, não dá tempo para o empresário se explicar por que passou lá e não tinha ninguém. O cara pode ter saído, pode ter tido algum problema, pode ter pausado as operações, eles simplesmente vão lá e cancelam a inscrição estadual. Então, pessoal, toma muito cuidado com isso. Se você está começando agora a trabalhar aí no e-commerce, está começando agora a trabalhar pela internet, toma cuidado com essas questões. Eu não estou falando isso para desanimar vocês, tá? A gente está aí firme e forte já na ativa, vendendo, né, pela internet, né? A gente tem que dar o nosso jeito, né? Se o Estado, né, dá um limão para a gente tem que fazer uma limonada e dar o nosso jeito. A gente tem que fazer as coisas, né, as coisas acontecer de um jeito ou de outro, com nota ou sem nota, com declaração de conteúdo ou de qualquer outra forma. A gente precisa, né, a gente precisa dar o nosso jeito. E foi isso que a gente fez, a gente continua aí firme e forte, trabalhando, vendendo, tá bom? Mas eu gravei esse vídeo aqui para você, para explicar isso para você. Não cometa esses erros, fique atento, talvez você vai utilizar uma cowork só para economizar dinheiro de uma sala comercial. Dependendo da cidade, se for uma cidade pequena que você mora, como eu moro na cidade de Sorocaba, não é uma cidade muito pequena, mas é interior, né? Mas toma muito cuidado. Eu estou trazendo esse vídeo para você refletir, para você justamente entender uma coisa. Não dependa somente de uma fonte de renda. Tem muita gente aqui no canal que é afiliado, por exemplo, e acha que a Hotmart é a mãe dele, né? Ah, só a Hotmart vai estar comigo para o resto da vida, eu sou 100% Hotmart, eu sou 100% Mercado Livre, ou eu sou 100% Edu, sou 100% Shopee. Pessoal, acorda, eu estou já há mais de 15 anos aí trabalhando pela internet, eu posso afirmar uma coisa para você: seja 100% a sua empresa. Não seja fã de Shopee, fã de Mercado Livre, fã da Hotmart, fã da Monetize, da Eduz, que seja. Você precisa ter o seu negócio pensando como da seguinte forma: se essa empresa um dia ela proibir eu de vender, ou se acontecer alguma coisa e eu não conseguir mais ganhar dinheiro desta forma, então você precisa diversificar. É claro que no começo você não vai ficar preocupado com isso, né? Você vai focar em uma coisa só. Mas com o passar do tempo você precisa entender que você precisa diversificar. Eu, por exemplo, né, eu vendo na minha loja, vendo através do landing page, a gente tem a opção do Mercado Livre, da Shopee, da OLX, a gente vende cursos, né, como produtor, cursos como afiliado, produtos físicos também como afiliado, né, a gente trabalha também com investimentos. Então é importante você diversificar isso daí para que você não fique no prejuízo. Se eu tivesse dependendo somente disso, eu tinha me ferrado nesses últimos dias, desculpe a expressão, mas essa é a grande realidade. Eu teria me dado muito mal se eu dependesse somente de vendas do Mercado Livre e da Shopee nesses últimos dias, por incompetência do Estado, né? Quando eu falo Estado, não estou falando do governo federal, estadual, municipal, estou falando da coisa como um todo. Não é culpa dos governos atuais, mas sim de outros passados também. A burocracia, eles não se atualizam, né? Funcionários sem treinamento, desatualizado, né? Tá preso aí a negócios físicos, né? Como antigamente, e as coisas mudou muito. Isso não acontece somente no setor público, mas também no setor privado. Se você ganha dinheiro com publicidade, com AdSense, ou você que é afiliado do AliExpress, recebe qualquer tipo de remessa em dinheiro internacional, dependendo do seu banco, o seu gerente não vai saber também como te autorizar a receber esse dinheiro. Então isso acontece tanto na parte pública como na privada, uma certa incompetência e desatualização de como que as coisas estão se caminhando. A internet não é o futuro, ela já é algo, é o presente, é algo que está presente. Quem tem loja física também está na loja virtual, está no e-commerce. É importante entender isso daí, tá bom? Fica aqui a minha recomendação. Se você quiser aprender a criar fontes de renda pela internet assim como eu, vai estar o link aqui na descrição. Se você quiser aprender a criar fontes de renda pela internet, se inscreva no nosso portal, que é o clubesuameta.com. Lá eu ensino você a criar fontes de renda pela internet, assim como eu faço já desde 2006, trabalhando aí pela internet, buscando, aprendendo, caindo, levantando, formas legais, lutando firme e forte aí, tá? Essas coisas não me desanimam. Então, Rodrigo, mas eu achei que era só mil maravilhas, eu achei que não tinha problema. Problema como afiliado, você vai ter que superar. Problema no e-commerce, você vai ter que superar também. Não fique achando, o guruzinho tá lá em Nova York, né, andando de Ferrari, ele falou que é fácil.
É só colocar um robozinho para trabalhar para mim, né? É só colocar um robozinho para trabalhar para mim que eu vou ganhar dinheiro assim rápido e fácil da noite para o dia. Não precisa fazer nada disso. Não é fácil, pessoal, tá? Eu tô falando isso para você, não é para desanimar você. Eu já sou uma pessoa que trabalha há muitos anos já pela internet, já tive faturamentos aí de múltiplos 7 dígitos, tá bom? Mas não é fácil. É um leão por dia que a gente tem que matar e são desafios diários, tá legal? Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.